Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir a aula. Aqui quem fala é o professor Felipe, eu sou professor de Física, né? E a gente hoje vai estudar sobre fluxo de calor. Aula específica aí para o pessoal do segundo ano, mas você que gosta muito de Física, que está no primeiro, está no terceiro, eu tenho certeza que você também vai aproveitar essa aula aí. Então vamos lá galera, a gente vai falar hoje sobre fluxo de calor. E isso é bem interessante e bastante importante para a nossa caminhada aí do segundo ano. Então vamos lá. Para falar de fluxo de calor, a gente vai falar sobre transmissão de calor, né? Como é que o calor se transmite? A gente já deve ter visto que o calor, ele é energia térmica em trânsito, né? Você já deve ter visto essa definição. Mas a gente precisa saber como é que o calor pode ser transmitido, né? Basicamente existem três formas, né? E a gente vai estudar essas três formas aqui de transmissão ou de propagação do calor, como é visto na maioria das vezes aí. Então vamos lá. A transmissão de energia térmica ou transmissão de calor, né? Energia térmica em trânsito. Os mecanismos fundamentais de transferência de calor são por condução, por convecção e por irradiação. Então a gente vai estudar detalhadamente aí essas três formas aí da propagação do calor. Nenhuma é mais importante que a outra. Você tem que conhecer todas as formas, você tem que dominá-las, porque caem muitas questões aí nas provas que vocês vão fazer, que vão cobrar muitas vezes detalhes, né? Então, a gente tem que estar seguro aí nesses conteúdos. Então, vamos lá. Eu tenho aí o meu corpo A e o meu corpo B, onde vocês percebam que o corpo A, essas bolas que estão se movimentando aí, essas bolinhas, são as partículas do corpo, né? Então, elas estão se movimentando com uma certa velocidade no corpo A, e esse corpo B aí, vocês percebem que elas se movimentam de maneira mais lenta, né? Partindo disso, eu já posso associar que o meu corpo A ele tem uma temperatura maior que B. Por quê? Porque a temperatura está associada com o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, se o corpo possui as partículas com muita agitação, né, a gente vai perceber que a temperatura nesse corpo vai ser maior. Eu sempre costumo dizer que quando a gente está com calor, a gente fica mais agoniado, né? Como o pernambucano fala, e a gente começa a se movimentar mais. Já quando está fazendo frio, você fica lá no seu cantinho, você está assistindo televisão, você fica todo agasalhado. Então, o calor é isso mesmo. É as partículas movimentando para um lado e para o outro. Já quando eu tenho uma temperatura menor, né? A gente percebe que as partículas do corpo ali já não se movimentam tanto. E a temperatura que a gente está chamando aí de θA, que seria a temperatura do corpo A, ela é maior que a temperatura do corpo B, justamente por conta da agitação aí dessas partículas, tá certo? Então vamos lá. Eu sei que se existe um corpo com a temperatura mais elevada que outro, vai existir o que a gente chama aí de um fluxo de calor, né? O calor vai estar sendo passado sempre daquele corpo que está mais quente para aquele corpo que está mais frio. É assim que acontece naturalmente. Então, normalmente é essa situação aí que a gente observa. Então, entendido isso, o que é que vai acontecer? O calor vai começar a fluir do corpo A para o corpo B até que os dois corpos ele entrem no que a gente chama de equilíbrio térmico. O que seria esse equilíbrio térmico? São quando dois corpos atingem ali a mesma temperatura, né? E só é possível isso porque um corpo, que é o corpo A, acabou cedendo calor para o corpo B, né? E a gente vai estudar quais são essas possíveis formas do corpo A ceder o calor para o corpo B. Mas interessante, quando eles chegam no equilíbrio térmico, percebam que θA, temperatura de A, é igual a θB, que é a temperatura de B. Professor, isso sempre vai acontecer no equilíbrio térmico? Sim, sempre vai acontecer. Então, importantíssimo aí. Vamos lá. Avançando aqui, vamos falar sobre a condução térmica, o primeiro processo aí de propagação de calor. É o processo pelo qual o calor se propaga devido às interações das partículas, ou seja, a transporte de energia sem que haja transporte de matéria. Nos sólidos, a liberação das partículas em torno de uma posição de equilíbrio favorece a transmissão de energia por condução. Já os líquidos e os gases não favorecem a transmissão de calor por condução por conta da liberdade de movimento das partículas. Então, isso vai ficar mais claro quando a gente observar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aí uma barra de ferro, né, que meu colega está segurando lá, e ele colocou essa barra de ferro numa chama ali e começou a aquecer, né? Logicamente, se você já cozinhou, você sabe que uma colher de metal em contato com a comida, uma sopa, por exemplo, que está ali no fogo, vai começar a aquecer aquela colher, né? Então é um exemplo parecido.
O que é que vai acontecer exatamente? Como é que o calor ele vai fluir aí? Provavelmente você deve saber, né, que vai estar mais quente, aí essa barra vai estar mais quente exatamente ali naquele ponto onde ela está em contato com a chama. Isso é verdade sim. Só que como essa parte da ponta dessa barra aí que está mais aquecida está uma temperatura maior, e onde eu estou segurando, né, onde meu amigo está segurando aí, está uma temperatura inferior, o que vai acontecer? O fluxo de calor vai se estabelecer de onde eu tenho maior temperatura até onde a temperatura está menor, né? Então, a gente vai ter um fluxo aí do sentido da chama até a mão do rapaz. Tanto é que se ele passa muito tempo segurando aí essa barra, ele vai ter uma sensação não tão agradável, né? Ele vai começar a sentir a barra aquecendo. Isso é imediato, assim que eu coloco a barra na chama, minha mão já vai começar a esquentar? Não, existe um fluxo de calor, não é imediato. Vai chegar no momento que vai ficar insustentável você segurar, vai, mas não é de imediato. Isso está associado também com o material, tá certo? Existem materiais que vão conseguir ter um fluxo de calor melhor, já existem materiais onde esse fluxo não vai ser tão legal assim quanto, por exemplo, nos metais. Isso vai ser definido já já. Então, vamos avançar aqui. Eu tenho aí, no caso, a minha animação vista de uma forma diferente, né? Onde aí eu vou conseguir ver o fluxo de calor. Percebam de onde a chama está, então o fluxo de calor está estabelecendo para a minha direita aí. De onde eu tenho maior temperatura até onde eu tenho uma temperatura menor. E aí as partículas vão começar a se agitar mais e mais, uma vai agitando a outra, de maneira com que o meu corpo vai se estabelecer ali em uma determinada temperatura. Então, passando aqui, vamos estudar essa figura que é bem interessante. Aí eu tenho uma barra de um determinado material, onde na minha esquerda eu tenho uma temperatura θ1, já à minha direita eu tenho uma temperatura θ2. Essa temperatura 1 é maior que 2. Isso é importante a gente saber. Então, nesse caso aí, o fluxo de calor vai se estabelecer da temperatura maior para a temperatura menor, como a gente já aprendeu. E eu vou chamar o fluxo dessa letrinha φ aí, ó, que parece um O com um traço. Então essa é uma letra φ que vai representar para a gente na física fluxo de calor. A grande pergunta é como eu calculo esse fluxo de calor. Então, vamos lá. O fluxo de calor é dado como a quantidade lá de calor Q dividido pelo ΔT. E o que seria esse ΔT aí? Esse ΔT seria o tempo, galera. Vamos ter cuidado para não confundir isso com temperatura. Ah, vi um Tzinho lá, é temperatura. Por isso que a gente está chamando temperatura da letra θ, para não haver essa diferenciação, né? Então, o ΔT aí vai ser a variação do tempo. Se eu pego essa quantidade de calor e divido pelo tempo, eu vou ter o fluxo. Essa é uma maneira simples de calcular o fluxo de calor aí, mas bastante útil para a gente. Então vamos lá. Considere agora que esse material ele tem uma área que a gente chama área da secção, que é quando eu dou um corte no material assim. Então eu consigo ter uma área ali. A gente vai chamar essa área de área A. A gente vai também ter o comprimento desse meu material aí que eu estou chamando do comprimento L. E a gente vai ter que o fluxo também pode ser calculado como uma constante K, que a gente fala já já, multiplicado pela área, multiplicado ainda pela variação de temperatura entre os dois extremos, vamos dizer. Tudo isso dividido pelo comprimento ali do meu material. Então, esse K é um coeficiente de condutividade térmica. Ou seja, quanto maior esse coeficiente, melhor vai ser o meu material, melhor vai conduzir o calor. E a gente vai ver que objetos que conduzem bem o calor também conduzem bem a eletricidade. Só que isso é assunto para o terceiro ano, né? Já já vocês vão ter contato. Então, quando eu tenho um K alto, eu tenho bons condutores térmicos. Quando eu tenho um K não tão bom assim, um K baixo, eu tenho os chamados isolantes térmicos, né? Prosseguindo, eu tenho agora outra forma de propagação do calor, que é a convecção térmica. Convecção térmica é uma maneira bem interessante também. Ela é um processo de transmissão de energia e é acompanhada do transporte de matéria, né? É uma característica dos fluidos, líquidos e gases, né? Então, um exemplo bem comum é quando a gente tem uma chaleira lá no fogo. A chaleira ela vai sofrer esse processo aí de convecção térmica. Mas, galera, eu quero, antes de falar da chaleira, lembrar para vocês que vocês podem acompanhar também a nossa aula através do QR Code, né, pelo fascículo. Então, não deixem essa oportunidade de passar. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Ele está aparecendo exatamente aqui na nossa
nossa aula. Então você pode aproximar aí a câmera do seu celular e ter acesso. Outra maneira também de acompanhar é pelo podcast, né? Você também pode estar acessando lá e estar tendo acesso a essa aula através do podcast. Então tá certo, galera? Não deixe essa oportunidade passar. Continuando aqui falando da nossa chaleira, né? O que é que eu tenho lá? Eu tenho uma chaleira com água, normalmente, que você está aquecendo para tomar banho, porque está achando que está muito frio. Então você está aquecendo água, tem uma chama ali embaixo da chaleira. Essa chama começa a aquecer aquela água ali, que está próxima da superfície, né, da chaleira. O que é que vai acontecer? Quando essa água começar a receber uma determinada quantidade de energia térmica, ela vai aumentar a agitação das suas partículas, aumentando também a temperatura da minha água que está no fundo ali da chaleira. O que é que vai acontecer? A densidade vai mudar ali da minha água. Então, aquela água ali, ela vai subir, né? A água quente ela tende a subir, enquanto a água fria, que é mais pesada, que está em cima, que ela é mais densa, ela tende a descer. Então sempre vai ser assim. Aquele fluido que está menos denso, ele tende a subir, e o fluido que está em cima, mais denso, tende a descer. E é isso que vai acontecer aí na minha chaleira. A gente chama isso de convecção térmica, que é quando ocorre a troca aí, né? Aquela matéria, que é água que estava embaixo, foi para cima, e a que estava em cima foi para baixo, né? Então, é assim que acontece a convecção. E aí temos um exemplo, né? Vamos observar aqui. A menos densa que está embaixo inicialmente. Tem a mais densa que está em cima, né? Que é a mais pesada. O que é que vai acontecer? Elas vão trocar de posição. Uma sobe e outra desce. E assim acontece durante todo o ciclo. Quando aquela que estava menos densa sobe, então vai ter um momento que ela vai resfriar, a que estava embaixo vai aquecer e elas vão trocar de posição de novo. E assim acontece a convecção térmica. Então, é um processo bem interessante. Alguns exemplos, é o exemplo da nossa geladeira aí, né? Onde eu tenho um congelador na parte de cima. Então, porque ele está em cima, o ar frio do congelador, ele desce, né? Durante todo o corpo da minha geladeira ali. E aí eu vou ter que o ar quente vai subir. Isso acontece aí no nosso congelador. Acontece também no ar-condicionado. Em uma sala, ele é normalmente colocado na parte de cima. Então, ele lança aquele ar frio, o ar frio mais pesado desce e o ar que está embaixo, mais quente, ele acaba subindo, né? Então, aí são exemplos, né? As grades são vazadas já para permitir aí essa passagem. Isso daí é a física por trás, né? Como do ar-condicionado que eu acabei de falar. Acontece esse processo. Ou com um barril de chope também, onde você coloca o gelo em cima ali. Então, você tem aqui que vai resfriando aquela parte de cima, o chope mais frio desce e o mais quente sobe, né? E o último processo seria o de irradiação, que é aquele processo pelo qual o Sol consegue aquecer a nossa Terra, né? Então, os raios solares vêm do espaço e conseguem aquecer a superfície da Terra através de irradiação. Nesse processo, ele acontece por ondas eletromagnéticas. E importantíssimo, ele não precisa de matéria para que se concretize. A irradiação térmica, ela pode acontecer no vácuo, que é o que existe entre a Terra e o Sol. Existe um grande vácuo, né? Então, as ondas eletromagnéticas vêm, conseguem chegar na nossa Terra e trazem essa energia térmica como ondas eletromagnéticas, né? A gente vai ver que a condução e a convecção, apesar de distintos, apresentam a necessidade de um meio material. Condução e convecção, eu preciso de um meio para eu ter essa propagação. Já na irradiação térmica, eu não preciso disso. Um exemplo aí de radiação térmica é você perto de uma fogueira, né? Você, mesmo a fogueira estando distante, você sente aquele calor vindo, né? A radiação térmica. O sol também, que foi o exemplo que eu já dei, você sente as ondas de calor chegando. Então, você que gosta de assar milho aí na fogueira, você vai sentir que você é muito próximo lá da fogueira, você vai sentir aquele calor, aquele bafo quente assim, né? Que a gente acaba sentindo. Então, a irradiação térmica acontece também, algo muito interessante, é o efeito estufa, né? Que são aqueles gases, né? O CO2, o CH4, o NO2, que ficam ali sobre a nossa atmosfera. E o que acontece? Os raios solares, eles vêm e eles aquecem a superfície da Terra. Em contrapartida, a Terra, como ela está aquecida, ela também vai irradiar aí ondas eletromagnéticas de calor. Porque normalmente os corpos fazem isso. Dada uma determinada temperatura, né, quanto maior a temperatura, maior vai ser esse grau de radiação térmica. Mas quando os corpos estão a determinada temperatura, eles estão irradiando lá, estão radiando energia térmica, né? Estão propagando ali o calor em forma de radiação.
Então, aqueles gases que ficam ali em cima da superfície, muitas vezes eles deixam os raios solares passarem, né? Parte desses raios solares passam e parte desses raios são refletidos quando entram em contato com aquela camada desses gases. Porém, quando ele aquece a Terra, o que deveria acontecer? A Terra aquecida jogaria em forma de radiação térmica parte desse calor de volta para o espaço. Só que isso não acontece de forma tão efetiva, porque esses gases que estão sobre a superfície, eles impedem que esses raios, né, saiam do nosso planeta Terra, fazendo assim uma grande estufa, por isso o nome, né, efeito estufa. Então fica aquelas zonas de calor lá, que não é nada interessante, não é bem agradável. E aqui eu tenho o exemplo de uma estufa, né? O que acontece com estufa é um ambiente lá onde onde eu deixo mantido ali uma quantidade de energia térmica ali dentro. Só que não é interessante que o ser humano esteja dentro de uma estufa, né? Então, para algumas situações, a gente usa a estufa assim, mas não é interessante que nós estejamos nessa situação. Por isso é importante aí as políticas para a gente não lançar esses gases que são nocivos aí para o nosso planeta. Tá certo, galera? Isso aí seria um exemplo de uma estufa, onde tem as ondas de calor aí, os raios infravermelhos, né? Vamos lá, uma questãozinha agora para a gente entender como acontecem esses processos, né? Uma questão lá da Mackenzie que diz assim: dos processos a seguir, o único onde praticamente todo o calor se propaga por condução é quando ele se transfere. Aí ele deu as alternativas. Ele quer saber aí qual dessas alternativas é aquela que existe a grande parte da propagação de calor através da condução térmica. Então vamos lá. Do Sol para a Terra, o calor que o Sol manda para a Terra. Eu tenho que processo aí? Como eu já falei, o Sol está muito distante da Terra. Entre a Terra e o Sol existe o vácuo. Então, a maneira de transmissão de calor é por radiação térmica. Então, nesse caso aí, não tem condução, né? Então, mas pode ser que seja ela, não sei, vamos analisar todas, né? Alternativa B, da chama de um gás para a superfície livre de um líquido contido num bule que está sobre ela. Então, você tem a chama aquecendo ali, o bule, e a superfície livre do líquido é aquela parte de cima. Então, nesse processo aí, eu só tenho condução de calor? Será? Posso ter convecção ali também, que foi o que a gente viu, né? Mas vamos ver. Alternativa C, do fundo de um copo de água para o cubo de gelo que nele flutua. Então, eu tenho um fundo ali do copo de água e tem o gelo flutuando ali em cima, né? Então, qual a forma de propagação de calor aí? Será que é só por condução? Vamos ver. De uma lâmpada acesa para o ar que a cerca. Então, esse é um exemplo bem comum. Você tem aquelas lâmpadas, né, que esquentavam bastante, que a gente tinha antigamente, e você só aproximando a mão, você percebia já uma região ali que estava mais quente, né? Então, será que é só por condução que o calor está se propagando ali? E o último exemplo é de um soldador para o metal que está sendo soldado. Então vamos lá, galera. A resposta certa aí vai ser a letra E, tá certo? Porque um soldador, para soldar o metal, ele tem lá o instrumento dele, então ele vai ter que encostar aquilo no metal. Se ele está encostando, eu tenho maior parte do calor sendo propagado ali através da condução, porque eles estão diretamente em contato. Eu não posso nem dizer que eu tenho um fluido ali para que aconteça a convecção, e nem que eu tenho somente a irradiação, né? A gente sabe que sempre acontece um pouquinho de cada coisa, mas nesse caso aí, o que acontece de maneira mais dominante seria a condução, né? Então, todas as outras alternativas a gente consegue ter uma visão de outra forma de propagação de calor expressiva que aparece, e então a gente pode concluir que não só existe a condução do calor nessas quatro alternativas de cima, mas na de baixo praticamente todas são... acontece essa parte da condução do calor. Então, mais uma questão aqui da UFMG, diz assim: a irradiação é o único processo de transferência de energia térmica. No caso, então ele quer saber onde só tem irradiação agora. Da chama do fogão para a panela, será que eu só tenho irradiação térmica? Do Sol para um satélite de Júpiter, essa aí já fico mais atento, né? Do Sol para um satélite de Júpiter. Sei que no espaço tem o vácuo, não existe matéria. Então, a única forma de propagação é por irradiação. Então, eu já fico ali, né? Já boto um pontinho, porque eu já acho que pode ser essa. Mas vamos analisar todas. Do ferro de soldar para a solda, a gente acabou de ver que o processo de soldagem lá, maior parte da propagação do calor era através de condução. Então, talvez não seja. Letra D, da água para um cubo de gelo flutuando nela. Também não, a gente viu na outra questão que tem uma alternativa parecida. E de um mamífero para o meio ambiente.
de um mamífero para o meio ambiente. Quando ele fala isso, ele está dizendo que um mamífero que tem lá uma temperatura do seu corpo, se ele tem uma determinada temperatura ali no corpo, ele vai começar a irradiar uma determinada quantidade de calor. Mas como eu falei, ele vai irradiar, né? Então, a gente pode chegar à conclusão que, no caso do mamífero, poderia ser uma parecida, mas não acontece só irradiação, né? Seria a alternativa mais próxima da verdade ali, excluindo a B, né? Mas essa do mamífero não é, porque ele não só vai transmitir a irradiação, ele também está em contato com o ar que o cerca, então também vai ter a convecção. Já no caso do Sol até Júpiter, né, dos raios solares, que partem logicamente do Sol até Júpiter, eu não tenho matéria, então eu tenho todo o processo aí só por irradiação térmica. Então, galera, a gente tem essa questão aí para que a gente possa colocar em prática o conhecimento. Essas questões, muitas vezes, elas aparecem assim mesmo, de forma teórica, e muitas vezes é uma casca de banana que tem, como nessa questão do mamífero aí, que você pode acabar se complicando. Então é bom que a gente tenha essa teoria fixada aí, para que a gente possa chegar, basicamente, aí às respostas corretas, tá certo? Então, não se deixem enganar aí por essas cascas de banana. Pessoal, dito tudo isso, a nossa aula ela vai se encerrando por aqui. Procure questões para fazer, assista a aula novamente se você tiver dúvida, então para que você possa ter um maior aproveitamento. Então, não deixe de estudar, de pegar um livro, de ler, de pesquisar na internet, porque tudo isso vai ser importante para a sua formação também. A gente dá aula aqui também, mas você está tendo provavelmente as aulas online na sua escola e até presencialmente, se você estiver indo. Peça ajuda ao seu professor, tire todas as dúvidas, mas não fique com aquela pulga atrás da orelha, porque muitas vezes essa pulga atrás da orelha que vai tirar a vaga, sua vaga numa universidade, por exemplo, uma universidade pública. Então, dito tudo isso, galera, continue estudando. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo aí. Eu deixo aqui um abraço para vocês e a gente se encontra aí numa próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.